E na entrevista de hoje, o papo é com o Dr. André Macedo. O urologista que se destaca com seu trabalho em Londrina e região fala sobre a saúde do homem e a Roulap. A Roulap é uma técnica da urologia que faz parte do tratamento para a hiperplasia prostática benigna, HPB, ou aumento da glândula da próstata. A HPB leva à compressão da uretra, causando sintomas urinários obstrutivos, como jato urinário sem pressão e necessidade de levantar várias vezes para urinar ao deitar. Casos mais complicados podem ter infecções urinárias, sangramento na urina e formação de pedras na bexiga. Veja a entrevista. Doutor, chegamos em novembro, o mês em que se fala muito sobre o Novembro Azul e o câncer de próstata. Mas esse não é o único problema aí que acomete os homens, não? Sim. Então, isso aí é interessante, né, Tiago? A gente estava até conversando antes aqui, porque chegando nessa época do ano a gente fala muito sobre câncer de próstata, né? Isso nos últimos anos aí tem uma campanha forte e importante sobre isso. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouco de falar sobre as outras doenças que podem acometer a saúde do homem, né? E aí, na próstata também, tá? A gente tem um problema que é muito mais comum até do que o câncer de próstata, então que a gente às vezes acaba não falando tanto, que é o HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, tá? Que é o inchaço da próstata com a idade, tá? Isso, para se ter uma ideia, 50% dos homens aos 50 anos vão ter a próstata aumentada de volume e 90% dos homens aos 70 anos vão ter a próstata aumentada de volume. E sim, só para você ter uma ideia do que é isso, quando a gente tem hoje por volta de 30 até 40 anos, a nossa próstata tem em torno de 20 ml de volume, que é um tomatinho pequeno. E essa próstata ela pode chegar a 200, 250, 300, né? Ou seja, multiplica por 10, por 15 vezes, né? E o canal da urina passa no meio da próstata. Você imagina a obstrução e os sintomas que isso pode causar e a qualidade de vida do homem, né? Doutor, em relação ao aumento da próstata, quais os sintomas, o que devemos estar atentos? O homem, em geral, ele vai percebendo isso devagar, os sintomas eles começam devagar. Então, o homem que estiver assistindo, né, a partir ali dos 50 anos, 40, 50 anos, começa a perceber o jato urinário um pouco mais fraco, tem que fazer um pouquinho de força para esvaziar, você começa a ter vontade de ir no banheiro com mais frequência. Depois que você sai do banheiro e terminou de urinar, passa ali 15 minutos, meia hora, você tem a sensação de que ainda está sobrando urina. Começa a acordar à noite, que é um sintoma muito comum, então tem homens que procuram, olha, estou acordando 1, 2, 3 vezes à noite, às vezes um pouco de ardência. Então esses sintomas vêm ao longo da vida, vêm se acentuando. E às vezes quando chega lá para os 70, 80 anos de idade, já está assim com sintomas muito acentuados, né? E às vezes não procurou ajuda, né? Doutor, e como se dá esse tratamento? O tratamento, Tiago, ele tem várias formas. Então ele tem um tratamento feito com medicamentos, né? Hoje nós temos várias medicações e medicamentos bons para o tratamento, tá? E em alguns casos a gente vai indicar cirurgia. Então assim, não é todo homem que vai precisar tomar remédio, não é todo homem que vai precisar fazer cirurgia. Em geral, a cirurgia é indicada naqueles pacientes que não melhoram com o tratamento, tá? Então a gente tenta com medicação e não melhora. Esses remédios, infelizmente, eles são bons para reduzir o volume da próstata, para melhorar sintomas, só que eles têm efeitos colaterais. Então são efeitos colaterais para o homem, muitas vezes que atrapalham até mais do que o problema da próstata. Então, para quem não quer tomar esse remédio, ou quando tem muitos efeitos colaterais, ou então quando tem complicações, né, que o homem começa às vezes a ter infecção urinária, pode ter sangramento na urina, e um dos sintomas mais desagradáveis aí que pode acontecer é a retenção urinária aguda, tranca a urina, né, tranca totalmente a urina e o homem não consegue urinar, tem que correr para um pronto-socorro e passar uma sonda, e aí depois programar o tratamento, né, mas em geral a gente vai acabar indicando cirurgia nesses homens que têm os sintomas mais pronunciados e que não melhoram com o tratamento com remédio. E hoje o que há de vanguarda em relação a essa cirurgia? A cirurgia da próstata, ela, para se ter uma ideia, ela foi a cirurgia mais realizada, que é a cirurgia feita a raspagem da próstata, que é ressecção endoscópica da próstata. É feita a raspagem, que é o que o pessoal em geral conhece. Na década de 80 era a cirurgia mais feita no mundo inteiro, de todas as cirurgias foi a cirurgia mais feita no mundo. Depois vieram os medicamentos
diminuiu aí a quantidade de pacientes que precisam de tratamento com cirurgia, mas hoje em dia essa raspagem ainda é feita, essa raspagem tradicional. E qual que é o problema dessa raspagem? O problema é que é uma cirurgia que precisa de alguns dias de internação para se recuperar, precisa ficar com sonda às vezes por um tempo prolongado, é muito comum ter sangramento na urina, às vezes pode obstruir sonda. Então são efeitos assim da cirurgia que atrapalham bastante a recuperação. Existem novas técnicas que vieram para substituir essa técnica de forma menos invasiva, em que você consiga dar uma alta mais precoce, retirada da sonda mais precoce e principalmente em relação à duração do tratamento. Com a técnica tradicional, a gente faz uma raspagem da próstata entrando pelo canal da urina, a gente faz a raspagem do centro para a periferia. Então, a gente não consegue retirar todo o volume da próstata, todo esse volume inchado. Então, é feita uma ressecção parcial, vamos dizer. Hoje, com a técnica que a gente vai comentar, que é o laser, né, a técnica chamada de HoLEP, nós fazemos a enucleação da próstata. Então, todo o volume interno da próstata que está aumentado, a gente consegue liberar isso com o laser. Então, essa é a grande vantagem de você fazer uma cirurgia definitiva. Doutor, especificamente em relação a essa técnica, HoLEP, como ela é feita, como que é esse tratamento? Esse tratamento HoLEP, Thiago, ele é uma sigla em inglês, né, que significa enucleação da próstata com laser Holmium, que é esse tipo de laser, né? Essa técnica ela já vem sendo feita já há algum tempo no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, já no Brasil já tem algum tempo também que já vem sendo feita, mas agora a gente tem à disposição aqui em Londrina, para os pacientes de Londrina e região, um novo laser para esse tipo de cirurgia, que é um laser de alta potência, não é qualquer tipo de laser que consegue fazer. E no que consiste isso? Uma forma fácil de explicar e de entender, imagina que a gente tem uma fruta, tá? Que tenha gomos, né? Que eu acho que todo mundo conhece, é Poncã, não é? Então o que nós vamos fazer? Você imagina que a Poncã é a próstata e o canal da urina passa no meio dela. A técnica tradicional, a gente vai fazer a raspagem desses gomos pelo canal. Essa técnica laser, a gente consegue com esse laser de alta potência entrar em um plano entre os gomos e a casca e a cápsula, que é a cápsula da próstata. Então a gente consegue com o laser ir cauterizando e o laser ao mesmo tempo ele consegue ir descolando essa próstata aumentada da casca. Então a gente solta todo esse volume e isso daí depois a gente põe isso dentro da bexiga, entra com um morcelador, que é um aparelho como se fosse um moedor, que a gente vai encostar isso nesse tecido prostático e ele aspira e corta e vai aspirando. Então a gente consegue às vezes tirar um volume muito grande, tudo por dentro do canal, tudo pela uretra, né? Então isso permite que, em geral, a gente consiga dar alta no dia seguinte, a gente já consegue dar alta na maioria das vezes no dia seguinte já sem sonda, então o paciente... Nós retiramos a sonda, eu observo o paciente urinando, estando tudo bem, o paciente já é liberado para ir para casa e em poucos dias consegue voltar para a rotina. Falando um pouco mais sobre o HoLEP, quais os principais benefícios, enumerando mais alguns deles? Então, os principais benefícios que nós vamos ter em relação à técnica convencional. Essa cirurgia, ela é indicada em geral para pacientes que têm uma próstata aumentada e acima de 60 a 80 ml de volume. A técnica tradicional, principalmente para esses casos, era feita também uma enucleação, como se você fosse retirar os gomos de uma fruta, só que era feita uma cirurgia aberta. O cirurgião colocava a mão dentro da próstata e soltava como se estivesse soltando esses gomos. Só que isso tem um sangramento grande, tem uma morbidade alta, você precisa ficar vários dias com sonda, tem um risco grande de sangramento no pós-operatório, muitas vezes tendo até que voltar para a sala de cirurgia para fazer uma limpeza desse sangramento. Então essa técnica nova, em geral a gente faz isso dessa mesma forma enucleando, só que tudo pelo canal e o laser do mesmo tempo que ele consegue descolando a próstata, ele cauteriza. Então você termina a cirurgia praticamente sem sangramento nenhum, fica às vezes um dia, dois dias só com a sonda. E ficar com a sonda, assim, quem já usou sonda sabe que é terrível, né? Usar a sonda, depois tirar a sonda. Então, assim, a vantagem é muito grande. E, em geral, assim, a principal vantagem que eu vejo e que eu ofereço para os meus pacientes quando vai fazer a cirurgia é a questão de duração. Em geral, a raspagem convencional
depois de 5 anos, 8 anos, a próstata ela volta a inchar. Então aquele tecido que fica residual, ele volta a inchar e muitas vezes tem pacientes que precisam reoperar. E a vantagem do laser é que tirando todo esse volume, a gente consegue fazer com que a doença não volte. Então você faz a cirurgia uma vez e resolveu o problema. Não precisa ficar tomando remédio, melhora os sintomas de imediato, a melhora assim é substancial e não vai precisar realizar uma nova cirurgia para isso aí no futuro. Qual idade do estar atento a esses sintomas? O acompanhamento do homem... Doutor, em quais sintomas prestar atenção, estar atento e com que idade procurar o urologista? O acompanhamento do homem, assim, falando da saúde do homem como um todo, a partir dos 40 anos, né? A gente vai falar depois sobre o câncer de próstata, mas a partir dos 40, 45, já é importante que já se façam os exames, o preventivo. Conforme vai fazer o preventivo para câncer de próstata, essa questão do inchaço já vai ser abordada também, a gente conversa sobre isso. Então, a partir dos 40 anos é o que é recomendado.